uma confusão. Vida de Instagram versus vida real. Ô lindo, deixa eu te falar uma coisa. Antes da gente começar, deixa eu fazer um convite para você. Nós temos uma missão, que é fazer o nome de Jesus conhecido e através de uma mentoria de vida poder ajudar você que já caminhou um pouco além, que já está mais longe talvez nessa fase de amadurecimento da sua fé. E eu quero que você faça parte da nossa comunidade. Uma das coisas que eu entendi é que nós não somos um canal do YouTube há muito tempo. Nós já passamos dos 10 milhões de inscritos e não é sobre isso. É sobre caminhar junto. A minha visão, o que eu imagino é, imagina 10 milhões de pessoas pensando e orando sobre a mesma coisa. Imagina o que impactaria na nossa nação se um dia nos levantássemos com uma direção só. E isso é o poder de uma comunidade. Então nós temos uma comunidade, temos um link, um WhatsApp, um grupo. Você tem um monte de grupo tranqueira, você vai fazer parte do nosso grupo. Você vai ser abençoado, cuidado, e a gente vai poder caminhar junto. E você não vai perder mais vídeo, você não vai perder mais a sua vida devocional, porque a gente vai ajudar você. Então é só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho. Ah, é você. Ai, maravilhoso, obrigado. Isso me dá um ânimo na minha vida. Então se inscreve, ativa o sininho, curte, comenta, compartilha e vamos para a mensagem. Como vai ser doído a lapada? Vamos rápido. 23 e 27 diz: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas. Tinha que ser uma música de terror agora. Porque vocês são semelhantes a sepulcros caiados, que por fora parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de homens mortos e de toda impureza. Tem coisa que só na mentoria de vida dá para nós falar mesmo. Se colocar na segunda-feira vai dar uma espanada em alguém. Gente, vou falar uma coisa para você. Isso aqui é Jesus falando, não sou eu falando. Isso aqui é Jesus falando com a galera que era a galera top da época. Se fosse por seguidores, eram os que tinham mais seguidor no Instagram, era essa galera que estava ouvindo. Que não tinha nenhum amador aqui, não tinha nenhum desconhecido, não. Todo mundo era da sinagoga. Todo mundo era respeitado que está ouvindo isso daqui. Aqui não tem ninguém coitadinho não. Aqui é gente que falava bonito, que tinha visibilidade, que tinha alcance. Mas quando viram Jesus foram atordoados por uma verdade que não cabia dentro de uma caixa. Foram atordoados por um amor que constrangia, dentro de uma expectativa de alguém que vai aonde ninguém ia, que tocava em quem ninguém tocava, que se importava com quem todos já haviam esquecido. E esse é um homem, é Jesus que está falando. E quando Jesus diz sepulcro caiado, é sepulcro que fede. Tem coisas que você vê com os olhos, tem coisas que você sente nas narinas. Parece bonito aos olhos, mas o cheiro não é bom. Sabe, fala bem, mas a motivação por trás está destruída. E esse é o problema. É porque gente com sentimentos feridos não consegue entender o que é de fato real e o que de fato é mentira. Tem coisas que você precisa de uma visão espiritual para olhar e ver o todo. Se você olhar de maneira carnal, vai parecer tão bonito que talvez até você compre aquela verdade. Quando Jesus chega, o problema de Jesus não foram aqueles que não conheciam a Jesus, ou melhor, aqueles que não conheciam a palavra de Deus. Não foi os gentios,
foram os fariseus. E os fariseus é aqueles que detinham a palavra. Eles sabiam sobre a Bíblia, conheciam Isaías, Moisés, Josué, de Gênesis. Eles sabiam tudo, eles eram doutados de palavra, mas dentro deles não repousava a verdade. E há um problema nisso, porque se nós lastreamos a nossa expectativa em quem fala o que de fato não é, cria-se uma corrida que não é verdadeira. Cria-se uma história que não tem como ter o mesmo final, porque nós não fomos apresentados ao contexto inteiro. E hoje nós somos uma geração que estamos expostos a milhares de histórias e que nem todas elas são de verdade. Famas repentinas, por motivos equivocados, dinheiro fácil, que o fim é triste demais. E nós estamos engodados no meio dessa geração. E pior, nós estamos tristes porque nós não somos essas pessoas, porque a gente não vive a mesma realidade. Eu não sei se você tem essa mesma percepção, mas todo mundo é mais rico que você, todo mundo viaja mais do que você, todo mundo é mais bonito do que você, todo mundo está no esteticista, no médico, não sei o que todo dia, e a gente não. Irmão, eu vou falar uma parada para você. Eu sou assim. Eu não gosto de mostrar muita coisa da minha vida pessoal. E sabe por quê? Porque a minha vida pessoal é normal. Irmão, você acha que a vida pessoal normal é isso que estão contando pra gente? Meu querido, tem dia que você acorda bolado com a vida. Tem dia que você não está entendendo nada do que está acontecendo. Tem dia que você está resfriado. Irmão, você já viu que está todo mundo saudável e só nós estamos com gripe? Irmão, pelo amor de Deus, existe uma coisa no nosso tempo, que é uma verdade que não representa a realidade, e que nós estamos comprando como se aquilo fosse modelo de família, como se aquilo fosse modelo de educação de filhos, como se aquilo ali fosse modelo de gestão de finanças. Ah, porque eu aperto o botão aqui e vira, e olha que coisa linda. Pelo amor de Deus, a gente está virando uma geração de tonto, que acredita em discursos mentirosos, que acha que dá para construir relacionamento desse jeito. Irmão, pelo amor de Deus, relacionamento é muito mais complexo do que estão nos vendendo. A gente está olhando para um modelo irreal. Eu acho que a maior crise do nosso tempo a gente vai viver daqui uns anos, quando as pessoas que se basearam nas referências erradas descobrirem que isso era impossível de viver. Ou quando você ter o que você achava que era o que precisava, e depois que ter, descobriu que aquilo ali não valia absolutamente nada. Mentiram para você. Eu tenho algumas experiências com Deus e na minha vida, e são engraçadas. Eu sempre gostei de carro. Sempre gostei de carro. Eu sempre fui apaixonado por carro. E Deus já me deu o privilégio de ter carros que eu tive sonho. Mas o carro que eu mais fui feliz, e que aquele sentimento nunca mais vai voltar, foi um Sandero 2011, que tinha ar e direção hidráulica e vidro elétrico. Olha que coisa interessante. Eu me lembro quando eu comprei esse carro. Irmão, quando eu comprei esse carro, é porque eu sempre tive assim: ou tinha vidro elétrico, ou direção hidráulica, ou nada. Ar-condicionado eu nunca tinha tido no carro. Eu me lembro que eu ia trabalhar, e eu tinha um Voyage 95, eu trabalhava no banco, e eu ia de manhã cedo trabalhar, então eu ligava a ventoinha, e durante 15 minutos parecia que tinha ar-condicionado dentro do carro, porque o motor não estava quente, o ar entrava geladinho, e eu falava: nossa, é assim que os ricos vivem. Mas eu me lembro quando eu comprei esse Sandero. Irmão, eu me lembro que eu trabalhava numa rádio de madrugada, fazia um programa das 11 à meia-noite, não de madrugada. E a minha esposa trabalhava de telefonista nessa rádio. Eu fazia o programa e ela era telefonista. E a gente tinha duas alegrias na sexta-feira. Uma, eu tinha uma pizza que eu ganhava toda sexta. Eu fazia propaganda para a pizzaria e eles mandavam uma pizza para nós. Então, sexta-feira, eu e minha esposa, a gente comia uma pizza. E aquilo era maravilhoso. A gente já saía, pizza top. E aí sobrava para comer no sábado. E o Sandero, porque eu ia de Sandero,
Irmão, eu me lembro que dava intervalo musical, eu corria na recepção, falava com a Paulinha aí, muita participação, era muita gente brincando, uau, que top, e a pizza, tá chegando, que top. E aí eu ia assim, tinha um vidro vazado com o número da nossa emissora, que era 107,5, e ela tinha um espaço que dava para ver, e eu colocava o meu sandeiro dentro da rádio, e eu olhava, falava para minha esposa, amor, você acredita que aquele carro é nosso? A gente vai sair daqui, vai comer pizza e vai nele para casa. Mano, era tão incrível. E eu vou te falar uma coisa, eu comprei carros melhores, mas nenhum deles foi tão legal como aquele. E se eu te falar que na vida é tudo igual? Se eu te falar que só muda a etiqueta, se eu te falar que só muda preço, mas se eu te falar que tudo do começo vale mais, que tudo que te custa muito vale mais, e aquilo que foi muito rápido e simples não tem o mesmo valor. Eu me lembro de quando eu coloquei pedra na minha parede da kitnet que eu fui morar, no nosso apartamentinho. Irmão, eu fui e coloquei aquelas pedras canjiquinha, na época era moda, e eu fiquei umas 4 horas colocando, até que um amigo meu chegou e falou, Dave, você já viu como tá ficando? Eu falei, não. Ele falou, então se afasta. E eu me afastei, irmão, e tava um balão assim, ó. E eu descobri que tinha que ter colocado um nível, um laser. Mas eu não tinha dinheiro nem para pedra, quem dera para o laser. Hoje, eu pago para colocar a pedra. Mas a alegria de ter colocado foi maior. Essa aqui é a parada que a gente só consegue acreditar depois que vive. O Jim Carrey fala uma coisa muito interessante, o pastor Jim Carrey. Ele falou um negócio, ele falou, eu queria que todo mundo fosse rico, mas muito rico, para poder descobrir e falar no final que isso não é o mais importante na vida. Sabe qual que é o negócio? Estão contando pra gente que são corridas boas, a gente está acreditando, vai gastar toda a nossa vida e no final não vai ter valido a pena. Deixa eu falar uma coisa para você, ninguém é perfeito, não existe vida perfeita, isso não existe, isso é mentira que contaram para nós. Eu quero só que você entenda logo isso de uma vez, para você entender o seguinte, todo mundo tem um espinho na carne. Todo mundo. Quando você olhar para alguém e achar que a vida dessa pessoa é perfeita, você está errado. Todo mundo tem um espinho na carne, que é algo que quando deita a cabecinha no travesseiro diz, puxa vida, como que eu resolvo isso? Só que isso não vira publicação, isso ninguém sabe. E se eu te falar para você que tem coisas da minha vida que ainda não foram resolvidas, e talvez existem coisas no meu coraçãozinho que nunca vão ser resolvidas, e é como o apóstolo Paulo, eu vou dizer, Deus, se possível, tira de mim esse espinho da carne, e o Senhor vai me dizer, a minha graça te basta. Sabe, a gente precisa de pontos de conexão que nos fazem lembrar que não importa quão longe na vida a gente vá, a gente sempre vai depender dele. Então hoje, eu só quero que você compreenda que você não deve se basear por aquilo que você vê na rede social. Aquela vida não existe. É que eu sei o bastidor. Eu queria ser fofoqueiro o suficiente para dizer o que acontece quando a câmera desliga. Porque eu sei o que acontece. Eu sei o que eu leio no meu direct. Eu sei as casas que eu já fui e as guerras que eu já tive que me meter. Eu sei das depressões falseadas com sorrisos e números extraordinários. Eu sei. Eu já viajei a lugares para resolver um problema de alguém que queria tirar a própria vida, mas que todos os seguidores iriam acreditar de maneira piamente que a vida da pessoa era perfeita. Então esse é o negócio. Se você basear a sua vida numa expectativa errada, você vai correr uma corrida que não existe final. Essa corrida não existe. Essa corrida da beleza permanente não existe. Essa corrida do casamento estético não existe. Do casamento perfeito não existe. Não existe, irmão. Você vai ter filho, meus filhos vão ser perfeitos. Esquece, lindo, vai ter dia que você vai morrer.
Vai ter um dia que o teu filho vai fazer uma coisa e você vai dizer: não é possível, eu nunca fiz, minha esposa nunca fez, quem foi que fez isso com esses bichinhos? Aí você vai entender que não existe nada perfeito, e que é exatamente por isso que nós precisamos de Jesus. Nós precisamos contar a verdade para os nossos filhos logo. A gente precisa contar a verdade para a gente. A gente vai ter BO, vai ter oração que a gente vai fazer e Deus não vai responder, vai ter enfermidade que Deus não vai curar e a gente vai ter que aprender a lidar com ela, vai ter realidades que Deus não vai abrir a porta e a gente vai ter que aprender a lidar com essa frustração. Tem coisas que Deus não vai fazer, Deus não está obrigado à nossa vontade. Senão a gente está entrando num mar de conto de fadas, onde o oceano é azul e não tem tempestade. Pelo contrário, lindo, a gente vai ter BO nessa vida, vai ter BO que não vai dar para resolver, e vai ter coisas que a gente vai morrer com a gente e não vai ter como resolver. Porque senão a gente começa a entrar num mundo onde Deus começa a parecer injusto, onde Deus tem prioridades, onde Deus tem preferências. Não, tem coisas que acontecem ao tempo, tem coisas que acontecem ao acaso, e tem coisas que Deus permite acontecer com você para não te perder, porque mais vale a tua eternidade do que o teu presente. É uma vida onde você lastreia todas as suas decisões a partir de alguém que você acredita ser perfeito. Você escolhe as melhores cenas porque as melhores cenas foram te apresentadas. Então a família do outro é perfeita, o filho do outro é perfeito, o cabelo da menina é perfeito, os olhos são a cor perfeita, tudo é perfeito. Mais dinheiro, mais viagens, casas melhores, carros melhores. E aí você olha para a sua vida e você não tem aquilo. E aí você começa a ter a certeza de que você não é feliz, porque o que você tem não é parecido com aquilo que aquele que você acredita ser completamente feliz tem. Até o dia que você descobrir que tudo era o melhor frame, tudo era a melhor pose, tudo era postagens programadas e de fato não era a vida real. A não ser que você queira acreditar no conto da carochinha. Mas vida real, meu lindo, é suor, é lágrima, é BO, é luta, é confusão, é oração, é jejum, é problema sexta, é problema segunda. Mas aqueles que têm Cristo têm um Senhor do lado para qualquer tempestade, e nós nunca estaremos sozinhos. É isso que talvez alguém fez você pensar. Você não fez tanto procedimento ainda. Irmão, você acredita que a nossa geração, ela está com um padrão novo? A geração vai mudando os padrões estéticos, os padrões de conduta, os gostos. Você lembra que teve uma época que a casa, ela precisava ter coluna, aquelas colunas grandes, tinha uns leão na porta, lembra? Aquilo era coisa de rico, lembra? De repente as casas ficaram tudo branca e tudo quadrada, parecendo hospital. Você lembra disso, sim ou não? Agora tudo tem madeira e pedra, diz que é a moda do momento. Já parou para pensar que tudo que você faz baseado no que os outros gostam é temporal? E tudo que você faz baseado no que você ama é atemporal? A moda vai passar, mas você vai se sentir bem. O tempo vai mudar, mas você teve a escolha inteligente de fazer o que você gosta, não o que os outros estavam ensinando. Então agora existe tudo um padrão. A forma de educar o filho agora como é que é? Educação positiva. E a gente já não sabe mais o que pode fazer com o nosso filho ou não. A gente está achando agora que também que dá para... Meu Deus. Eu vou melhorar nessa parte, eu não vou falar. Mas... Lindo, só tem uma coisa para te dizer. Quanto antes a gente acordar desse sonho que estão tentando nos enganar, mais leve vai ser a nossa vida. Nem todo mundo que você acha que é rico, nem todo mundo que você acha que é bonito, nem todo mundo que acha que é grande. Tem lente, tem um monte de coisa errada aí, tem tanta reforma aí, irmão, que se ri, estica a perna. E eu queria só que você entendesse que eu não estou falando isso para me sentir melhor. Porque tem gente que faz isso para se sentir melhor, mas quem faz isso para se sentir melhor ainda está se comparando. É só sobre viver uma vida que Deus tem para você, não o que Deus tem para o outro, não o que parece a vida do outro. Você não precisa ter o mesmo cabelo, você não precisa ter o mesmo carro, você não precisa ter nada igual. Você precisa só viver o que Deus tem para você. Os teus filhos são os mais lindos e acabou. Sabia disso? O que, irmão?
Ai, porque meu filho é o mais lindo de todos. E acabou. Mas eu acho o meu problema é seu. Para mim é o meu mais lindo, top. A minha esposa é a mais linda. A minha vida é a melhor. Mas eu não estou tentando empurrar água lá abaixo dos outros, dizendo, você tem que fazer assim. Não, lindo. Eu só estou vivendo a minha vida sem me comparar com a vida de alguém. Eu não consigo acordar 3 horas da manhã e colocar a cara no gelo. Irmão, banho gelado pelo sangue de Jesus tem poder. Quem foi que inventou que banho gelado é bom? Irmão, banho quente tem, top. Aquele banho que você dorme debaixo. Não, tem que tomar banho gelado. Se você não tomar banho gelado, você não vai prosperar. O quê? Tem que acordar. Ai, meu Deus, tem que andar besteira. Ai, meu Deus, eu não posso falar. Mas tem tanta coisa que estão mentindo para você, meu lindo. Não existe receita. Não existe esse negócio, se você fazer isso, acontece isso. Isso é mentira. Isso é mentira. Você tem que ter a postura X. Mentira. Tem um doidinho lá da Rússia que parece um doentinho e ele é podre de rico. Não tem nenhum modelo que ensinado para você. Tem que usar um relógio tal. Não tem que usar relógio nenhum. Porque isso, senão as pessoas vão pensar que eu sou pobre. Elas vão ter certeza. Se você comprar um relógio falsificado, é melhor não ter. Isso está ensinando a gente a medir os outros pela roupa, pelo carro. Irmão, eu amo gente que não precisa falar nada, porque os frutos dele gritam tão alto que o carro não importa, que o relógio não importa, que a casa não importa. Eu não gosto de, não é bom, não é saudável. Você já viu que o papo do nosso tempo é o que eu preciso ser para parecer ter autoridade? Irmão, Jesus, o que ele precisou fazer para ter autoridade? Ele só foi ele, irmão. Ele curava, libertava, transformava. Ele era a verdade encarnada. E a nossa missão não é ser parecido com o coach da moda, irmão. É ser parecido com ele. Nós temos que ser apaixonados pelas pessoas. A gente tem que tratar todo mundo com amor. A gente tem que estender a mão para aquele que precisa. Não é sobre uma corrida material. É sobre algo que a gente glorifica o nome do Senhor com as nossas atitudes. Sabe, a gente tem que parar com esse peso de tentar ser parecido com os outros. Irmão, vem tanta coisa na minha cabeça. Irmão, eu vou falar. Meu Deus. A gente, escute isso, a gente não precisa atender a expectativa de um grupo para se enquadrar dentro de uma sociedade. Primeiro, a gente não é quadrado, a gente é redondo. A gente não se encaixa em lugar nenhum. A gente não consegue se amoldar às coisas. A Bíblia diz, não vos amoldeis a este mundo. A gente não foi feito para se encaixar na realidade. Irmão, seja do jeito que Jesus fez você para ser. Você não precisa do que estão dizendo para você, que você precisa para ser feliz. Não precisa de nada disso, lindo. Você só precisa ser temente ao Senhor, obedecer a voz do Senhor Jesus. Você precisa ter um relacionamento com Ele. Você precisa amar a Ele sobre todas as coisas. E o resto vai ser acrescentado. Irmão, eu queria poder desabafar, porque eu estou preocupado com a minha geração, porque eu fico com dó. Eu fico com dó quando eu vejo um doidinho tentando impressionar com coisas que não impressionam, só causam vergonha. Sabe, eu tenho dó de gente que perdeu a sua essência. Eu tenho dó, perdeu a essência para tentar agradar alguém que nem gosta. Quando você se liberta da comparação, automaticamente você se liberta da aprovação dos outros. A opinião dos outros não tem mais sentido. Você não é mais escravo do que acham. Você não é mais escravo do que pensam. Então quando você para de se comparar, você para de se preocupar com a aprovação de alguém. Você não está preocupado com o que dizem. Você não está preocupado com o que pensam. E alguém vai dizer, isso é uma vida irresponsável. Não, isso é uma vida livre. Livre. Deus, eu quero saber o que o Senhor pensa sobre mim. Dave, mas para construir relacionamentos, eu preciso atender a padrões para poder entrar nisso. Não, meu lindo, quem foi que disse? Quem foi que te disse? Mentiram para você. Se você tiver resultado, você não vai precisar de modelos que dizem que você tem resultado. O seu resultado chega na frente. Você não vai precisar parecer rico, se você é rico. Você não vai precisar parecer próspero, se você é próspero. Porque frutos falam mais alto do que acessórios, do que cortes de cabelo. Entendeu?
Eu só estou querendo que você se liberte, mais nada. Se a nossa geração ficar mais leve, é um peso a menos que a gente precisa carregar. Irmão, a gente já carrega um monte de peso nessa vida. A gente já carrega um monte de pressão nessa vida. Se a gente tiver que carregar mais uma pressão de ser parecido com os outros, aí nós estamos lascados. Se a gente tem que ser parecido com a pessoa do Instagram que a gente segue, aí nós estamos no mato sem cachorro. Porque essa pessoa escolheu a melhor foto, tirou a melhor pose, usou Photoshop, vídeo e nós somos tudo atravessado. A gente acorda com um bafo, a gente tem olheira, nosso cabelo tem dia que não funciona. Lava, seca, passa pomada. Tem dia que não fica igual. E quem já caiu o cabelo? Você está entendendo? Uma pressão a menos. Fala para o irmãozinho que está perto de você e fala: uma pressão a menos. É tão bom ser livre, irmão. Eu vou terminar dizendo: eu moro em Joinville. Todo mundo diz para mim que é para eu ir morar num lugar que tem muito de rico, um monte de rico junto. Aí, ó, tem Joinvilense aí. As pessoas dizem que você tem que morar num lugar onde tem mais acesso. E quando eu digo acesso, é pessoas, sabe? Essa parada toda. Alphaville. Sabia que isso também é uma pressão agora, né? Você não pode dar certo se você mora no interior. Você precisa estar onde as coisas acontecem. E se eu te falar que quando Deus coloca a pessoa certa no lugar certo, as coisas acontecem onde a pessoa certa está? Voltar para casa, buscar minha filha no colégio, não precisa postar story, não precisa mostrar nada, é só viver. É mais leve, né? Então é só isso, uma pressão a menos. A partir de hoje, quando você vê alguém que você acha muito lindo, continua achando, mas lembra que a beleza que você tem é única. Quando você vê que você precisa ter alguma coisa porque o outro tem, lembre-se, você não precisa não. Besteira. Se você quiser muito, trabalhe bastante. Até o dia que chegar na tua mão e você vai dizer: não, nem precisava tanto. Só tem um perigo: gastar tempo com aquilo que não faz sentido e chegar no final e não conseguir mais pagar essa conta. Porque estava na pressão, estava seguindo o padrão errado, entende? Então, eu só quero que você alivie a pressão. Não precisa parar de seguir, não. Só parar de ser bobo mesmo. Entendeu? Também fico gripado, esse povo também gripa, esse povo também tem umas infecção de ouvido, eles roncam. Jesus, eu vou orar para parar de falar. Senhor, obrigado pela nossa vida. Fala aí, agradece. Obrigado, Jesus, pela minha vida. Obrigado, Senhor, a minha vida é top, Jesus. Sinistro, que é isso? Eu te conheci. Eu tenho uma esperança que milhares nem têm. Eu conheci o Salvador da minha vida. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é perfeito. Eu tenho tudo que preciso em Ti, Jesus. Muito obrigado. O Senhor é maravilhoso. Senhor, me dá clareza da corrida que eu devo correr e da corrida que eu devo fugir. Em nome de Jesus, Pai. Eu não quero ter uma vida de comparações. Eu quero ter uma vida única na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém.
que o Deus que criou os céus e a terra quer falar com a gente. É muito maior do que a gente imagina. É muito maior o privilégio do que a gente tem. É muito maior. O Deus que criou os céus e a terra está dizendo: eu quero falar com você hoje. Eu tenho uma palavra para você. Você não vai parar, você vai continuar. Você vai vencer o medo, você vai vencer a crítica, você vai vencer a descredibilidade que alguém coloca sobre você. E você vai conseguir, você vai. Ah, David, mas você não sabe de onde eu vim. E nem preciso, eu só sei aonde Deus vai te levar. E é muito maior de onde Ele te tirou. Amém? Ah, meu Deus, como é bom viver na pele aquilo que a gente prega. Como é bom ver acontecer na prática. Deus é maravilhoso. Ah, Jesus, eu quero pregar, vamos embora. É Josué, capítulo de número 1, versículo de número 1. Então, após a morte de Moisés, o servo do Senhor, sucedeu que o Senhor falou com Josué, o filho de Num, ministro de Moisés, dizendo: Moisés, o meu servo está morto. Agora, portanto, levanta-te. Dois amém. Eu vou falar de novo. É Deus falando com Josuézinho, com o garotão. Ele acabou de chegar no rolê. Josué está ouvindo de Deus assim: ei, Josué, o Moisés morreu, passou. Agora é a tua vez. Levanta-te, Josué. Levanta-te. Fala para quem está perto de você. Se você ama quem está pertinho de você, pode falar. Se você estiver no Uber, eu acho que é até melhor você falar para o motorista isso agora. Diga para ele: ei, lindo, chegou a tua vez. O André, chegou a tua vez, André. O André vai casar agora. Chegou a tua vez, André. Ei, chegou a tua vez. Ô Josué, levanta-te. Vai sobre este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Calma que continua. Todo lugar que você pisar um solo com o teu pé, eu vou dar para você. Não, você não pegou, não é possível. Deus está falando: ei, aonde você colocar o teu pé, eu vou dar para você. Eu prometi para Moisés, Moisés não conseguiu, mas você vai conseguir. Aonde Moisés tropeçou, você vai passar correndo. Aonde Moisés caiu, você vai voar por cima. Aonde ele desistiu, você vai vencer. Aonde ele desequilibrou, você vai ser sólido e firmado na rocha. Você vai conseguir. Seja forte e corajoso, Josué. Tamo junto, é nóis. Essa versão só está na minha Bíblia. Imagina Deus falando para Josué: tamo junto, Josué. É nóis. Você sabe que Deus sempre está olhando para mim e para você, dizendo: tamo junto. Tamo junto. Ô Dave, tamo junto, Dave. Se você colocar a sua vida à minha disposição, eu vou fazer através de você. Tamo junto. Ô Dave, se você permanecer fiel, tamo junto. Ô Dave, se você não virar as costas para mim, tamo junto. Ô Dave, se você entender que eu serei para sempre o Deus da tua vida, e que não é pelo que você se torna, mas por aquilo que eu fiz através de você, a gente tá junto. Ei, é para você, não é para mim. Isso faz 5 minutos. Aonde você colocar a planta dos teus pés, se Deus estiver com você, Ele te dará por herança aquilo que quem veio antes não conseguiu. Se você for fiel, se você ouvir a voz do Senhor, se você não tropeçar nos mesmos buracos e nas mesmas pedras, você vai. Eu consigo ouvir a voz de alguém dizendo no meu ouvido: é fácil falar para quem nasceu em berço de ouro. É fácil falar para quem nasceu numa casa funcional. É fácil dizer quando a sua vida foi perfeita e você foi apontado para esse lugar. É fácil dizer quando na sua casa não teve morte, quando na sua casa não teve perda,
quando na tua casa não teve abandono. É fácil dizer se você não foi rejeitado. É fácil dizer se você recebeu amor. É fácil falar. E a gente está cheio de sombra. E a gente está cheio de vozes dizendo: é fácil para ele, mas para você não é igual. Você foi amado, você foi treinado para chegar nesse lugar, você foi apontado para viver. É fácil dizer. Você teve tudo o que precisava, então é fácil dizer. E eu que não tive nada disso. Sabe, a nossa maior dificuldade de acreditar que na nossa vez vai ser diferente é porque a gente já tem tanta história repetida que a gente não consegue acreditar que dá para viver algo novo. Sempre na mesma vez, sempre na mesma coisa, sempre no casamento, sempre nos filhos, é tudo igual. Geração após geração, geração após geração, tudo igual. Como que agora eu vou chegar do nada e vou dizer que da minha vez meu casamento não acaba? Como que eu vou dizer que da minha vez a minha família vai prosperar? Como que eu vou dizer que na minha vez eu vou conseguir sair dessa realidade de miséria que vivi a vida toda? Como que da minha vez? E alguém vai dizer: Dave, o tempo já passou demais. É tarde demais para viver algo novo. É tarde demais para recomeçar. E essas dores eu senti no meu espírito enquanto eu fazia essa mensagem. Porque durante muito tempo eu acreditava piamente que não tinha como viver algo novo, sendo que tudo aquilo que eu fui gerado não me apontava para esse lugar. Meu sonho de criança não era ir para Disney. Meu sonho de criança era ter o pai do meu amigo como meu pai. Meu sonho de criança não era estudar num colégio particular. Eu não quero ser pessoal nisso. Mas quantos de nós estamos exatamente assim, cheios de desculpas, dizendo: olha, escolhe o outro, faz com o outro. Não existe mim, eu tenho tanta sombra e tanto peso que não dá. Se eu casar eu vou tratar igual, se eu ter filho eu vou ser o mesmo pai. Sabe, Josué estava quietinho esperando, mas não estava esperando para ser o líder. Ele estava esperando para chegar na terra prometida. Josué, ele não estava esperando para ser o salvador da pátria. Ele só queria que Moisés conseguisse cumprir a palavra de 40 anos atrás. Josué não foi preparado para ser um libertador. Josué só era um garoto que temia o Senhor Jesus. Sabe, Deus não está escolhendo os preparados. Deus não está escolhendo os melhores. Deus está indo atrás daqueles que têm o coração ensinável. Deus está indo atrás daqueles que são humildes. Deus está indo atrás daqueles que ouvem a voz do Senhor e temem a presença dEle. Deus está indo atrás dos improváveis. Deus não quer os soberbos. Deus quer aqueles que dizem: não é para mim, eu não tenho como, eu não consigo. Porque é nesses que a graça se manifesta. Porque quando Deus faz aonde não tinha como ninguém fazer nada, é só o nome dEle que é glorificado, e o nome disso é graça. A boa notícia é: Deus está atrás daqueles que não são. Deus está atrás daqueles que têm certeza que não conseguem. Deus está indo atrás daqueles que pensaram que é o fim. Deus está indo atrás dos improváveis. E quando Ele acha um improvável, a palavra dEle é: levanta-te, chegou a tua vez. O que eu vou fazer em você vai refletir para até 1000 gerações na sua casa. Aleluia. Eu me lembro que quando eu comecei a pregar o evangelho, uma irmã do círculo de oração, aquelas mulheres de oração do manto assim, disse para mim: nunca ouse pregar aquilo que você não vive, porque todas as vezes que você pregar o que não vive, terá vergonha quando subir no altar. E eu, de certo modo, sou escravo da mensagem que prego, porque senti na pele isso, sabe? Uma imensidão de sombras, mas no meio da guerra, uma palavra de esperança surge. Há um povo protestando,
que nunca vai entrar na terra prometida, que está 40 anos vagando no deserto, e o líder deles, que era um homem de Deus, foi almático na hora que não poderia, tentou resolver da maneira dele e perdeu a oportunidade de entrar. Mas Deus tem na memória um garoto que foi espia de Moisés e que não viu o que os outros viram, ou melhor, viu o que os outros viram, mas não deixou de crer na palavra que havia sobre eles. Josué, levanta-te. A palavra levanta, aqui nesse texto no original, é a palavra cum. E essa palavra, numa tradução mais abrasileirada, significa entrar em cena. Só uma pessoa pegou lá no fundo. Então eu vou ler novamente com a perspectiva da tradução mais pura, para que a gente consiga entender. Deus chega para Josué e diz: Josué, chegou a hora de você entrar em cena. Não, eu vou melhorar. Ô Josué, chegou a hora que você não vai ser mais coadjuvante da história de alguém. Chegou a hora de você construir a sua própria história. Ô Josué, chegou a hora de você ser aquele que eu vou usar para mudar as gerações, e não aquele que será escravo da geração que veio antes. Ô Josué, levanta. Ô Josué, chegou a hora de você sair do bastidor, Josué. Ô Josué, chegou a hora de você parar de se esconder, Josué. Ô Josué, chegou a hora de você se tornar o ator principal da história que eu escrevi. Ô Josué, entra em cena e lembra: tudo que eu prometi para Moisés, a mesma promessa está sobre você. Então, quando Deus chega para Josué, Ele está dizendo: Josué, eu sei tudo o que aconteceu, nada me ficou oculto. Moisés fracassou, mas agora ele morreu, Moisés. E você não vai ficar na sombra de alguém que foi embora e não conseguiu cumprir a missão. Josué, eu estou com você, Josué. Aonde você colocar a planta do teu pé, eu vou te dar por herança, assim como prometi. Todo lugar que você pisar o solo do seu pé, eu vou dar a você, como declarei a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar em direção ao poente do sol, será seu. Não haverá homem capaz de permanecer de pé diante de ti. Meu Deus, eu tô lendo, eu não tô pregando, eu só tô lendo. Não haverá homem capaz de permanecer de pé diante de ti em todos os dias da tua vida, tal como estive com Moisés, assim também estarei com você. Eu não falharei com você, tampouco te abandonarei. Seja forte e corajoso, para que o povo... Meu Deus, eu não sei você, mas tem palavras que eu queria ter ouvido há 10 anos atrás. Tem verdades que eu queria ter sido apresentado lá atrás, no começo. Oh, garotinho, sai debaixo da sombra, garoto. É lindo. Essa palavra é de Jesus para você. Sai debaixo da sombra. Sai debaixo de
toda palavra que foi declarada sobre você de maneira negativa. Sai debaixo de todo o conselho mau que veio para te paralisar. Sai debaixo, sai debaixo. Chegou a hora de você entrar em cena. Chegou a hora de você viver o plano de Deus para a sua vida. Chegou a hora de você ser um modelo novo, não repetir aquilo que é velho. Deus não te chamou para reproduzir aquilo que deu errado. Deus te chamou para ser a novidade da geração que vai colher do fruto das tuas escolhas sábias. Deus vai fazer algo novo a partir de você. A sua família será extraordinária. Os seus negócios darão certo. O seu casamento não vai acabar. Os teus filhos crescerão e não desviarão do caminho do Senhor. É para você essa palavra. Levanta. O que Deus está dizendo para Josué, Deus está falando para mim e para você. Sai do bastidor, sai da sombra e comece a viver a sua história. Eu estarei com você. Eu não vou te desamparar, diz o Senhor. Eu vivo o que os meus pais nunca viveram, e os meus filhos vivem hoje o que eu demorei anos para viver. Sabe o que é isso? O que demorou muito para mim, demorou nada para os meus filhos. O que eu chamarei de telhado, eles chamarão de piso. O que foi uma utopia para mim, para eles é parte de um testemunho conhecido. Mas porque alguém precisou sair de trás de uma sombra, porque alguém precisou ter coragem para dizer: não, da minha vez vai ser diferente, na minha família vai ser diferente, na minha casa vai ser diferente. E eu quero dizer para você, na sua vez vai ser diferente, vai ser melhor, vai ser extraordinário. Deus vai estar com você e Ele não vai te desamparar. E tudo o que Ele prometeu para gerações anteriores e que não viveram, eu quero declarar que para a sua vez a promessa ainda está de pé, só que com você vai acontecer. Moisés não entrou na terra prometida. Josué entrou. Não, você não pegou. Vamos de novo. Há um lugar cuja terra mana leite e mel. Aquele que disse não entrou, mas o que Deus mandou se levantar, entrou e viu. Provou do mel, provou do maná, provou da terra. A Bíblia diz que eles colheram o que não plantaram, desfrutaram daquilo que não semearam. E qual é o nome disso? Graça, favor imerecido. A única coisa que Deus precisa é um coração disposto e humilde para ouvir e obedecer a voz de Jesus. Sabe, Deus não precisa de alguém tendo grandes performances. Deus só precisa de um coração ensinável. Deus só precisa de um coração quebrantado para fazer algo novo. Deus só precisa que você, quando Ele mandar levantar, levante. Não é hora de parar. Não é hora de desistir. Não é hora. Eu sei que às vezes a sombra é grande. Deixa eu ser um pouquinho mais acelerado. Eu estou vivendo hoje uma parte da minha vida interessante. Eu comecei a falar para as pessoas o que eu ouvia os adultos falarem e os fazia parecer velhos. Quando alguém me encontrava e dizia: eu peguei você no colo, eu me lembro de você pequenininho. Quando alguém me dizia isso, eu falava: nossa, que velho que essa pessoa é. E eu tinha 30 anos talvez. Hoje eu tenho 35. E eu estou olhando, por exemplo, para o André, que quando começou a trabalhar comigo tinha 15 anos de idade. E agora eu vou estar no dia do casamento dele. Vou olhar para ele e vou dizer: André, lembro de você quando você tinha espinha. Lembro de você quando você reprovou no colégio e teu pai proibiu você de viajar comigo, porque ele estava guerreando a guerra da casa dele. Ele não perdeu a guerra da casa dele, ele venceu. Só que chega uma hora que
que a gente olha para a vida e parece que o tempo passou tanto que já não dá mais tempo de viver algo poderoso. A gente olha para a vida e se sente tão atrasado que como a gente vai viver algo novo, se parece que o tempo já passou demais e agora não dá mais tempo. Então deixa eu te lembrar uma coisa. Deixa eu lembrar uma coisa para você que se sente velho. Deus levantou Moisés e ele já era velho. Deus levantou Abraão e ele já era velho. O reinado ou o governo do Egito vem para as mãos de José e aparentemente ele já estava velho. Mas eu quero que você entenda, nunca é tarde para viver a vontade de Deus. Nunca é tarde para viver os planos de Deus nessa terra. Ele renova suas forças, Ele renova e te dá fôlego de vida. Não é tarde para refazer o caminho que aparentemente não se dá mais tempo de percorrer. Não é tarde. Dá tempo de você pedir perdão, dá tempo de você amar, dá tempo de você abraçar, dá tempo de você viver a promessa de Deus ainda, lindo. Só não vai dar mais tempo quando você morrer. Quando acabou, acabou, entende? Então, essa palavra é para você. Levanta. Chegou a hora de você entrar em cena. Fala para quem? Fala para alguém. Fala, levanta. Igual um rapaz que levantou correndo aqui, ó. Eu tenho TDAH, avisa ele, pelo amor de Deus. Tá vendo? Eu sou assim. Eu preciso amadurecer. Mas fala para alguém, levanta, mas não é literal. Fala, levanta. Levanta. É a hora de você entrar em cena. Aleluia. Eu termino falando algo para você. Eu consigo imaginar Deus olhando para Josué sentado assim, ó. Aí Deus falou para Josué: eu tô ligado, Josué, o que você está sentindo. Então deixa eu te falar. A promessa que está sobre Moisés, estava sobre ele, está sobre você também, Moisés. Eu não vou ser um Deus diferente com você. Não na sua vez, eu não vou mudar. Eu permaneço mesmo. Eu sou o mesmo Deus de Moisés. Eu sou o mesmo Deus de Isaac. Eu sou o mesmo Deus de Jacó. Eu não mudei. Eu sou o mesmo Deus. Josué, eu fui o Deus de Abraão. Eu fui o Deus de Isaac. Eu fui o Deus de Jacó. Eu fui o Deus de Moisés. Eu vou ser o teu Deus também. Uma das histórias que me fascina muito é de um evangelista cujo qual eu tenho dores de saber que ele morreu antes de eu conhecê-lo pessoalmente. Foi o Billy Graham. A história contada diz que um dia ele foi na casa de John Wesley com toda a sua escola para um passeio, atravessaram o oceano e foram para lá, segundo a história. Quando entraram no quarto de John Wesley, que foi um dos grandes pregadores do seu tempo, um homem de Deus implacável que Deus usou, haviam as marcas do joelho de John Wesley naquele quarto. O passeio seguiu e o Billy Graham desapareceu do passeio. Sentiram falta dele. Cadê o Billy? Cadê o garoto Billy? O filho do fazendeiro. Cadê o filho do fazendeiro? Voltaram para dentro da casa de John Wesley. E quando a professora chegou, o Billy Graham estava com os joelhinhos na mesma marca de John Wesley, dizendo: Deus, faz algo na minha vez também. Faz algo comigo também. Me dá o privilégio de anunciar a tua palavra. Me deixa viver pelo menos uma parte do que John Wesley viveu. A professora nem sabia, mas ela estava dizendo basicamente o que Deus disse para Josué. A professora chegou e falou: Billy Graham, levanta. Declare com a boquinha linda que Jesus te deu, que talvez até agora estava meio desistente com esse sentimento. Diga: Jesus, eu não vou parar. Eu vou prosseguir.
Eu vou até o final. Eu vou entrar na terra prometida. Eu vou viver exatamente tudo aquilo que o Senhor me prometeu. Eu vou viver cada palavra que o Senhor prometeu. Eu vou viver. Eu não vou reproduzir erros de gerações anteriores. Eu vou pavimentar o caminho para os filhos que virão, para os meus netos. Eu quero viver algo novo. Em nome de Jesus. Amém.